Aleluia. Salve Deus para o Senhor, amém? Amém. Se me recorda tanta coisa, igreja. Ontem a Bruna contou o testemunho. Hoje cedo ela foi convidada a ministrar na manhã com Deus. Glória a Deus. E eu estava ali atrás gravando. E eu não tenho como expressar a felicidade de ver minha valorosa pregando. Glória a Deus. Aleluia. Falei para ela em casa, falei quantas coisas, né, aconteceu até aqui. E aí no louvor, estava ali com os meus filhos brincando de bateria, cantando junto, como se a gente estivesse tocando, minha casa inteira. Eu só tenho a agradecer a Deus, igreja. Aleluia, Deus. Por tudo que Ele tem me dado, tudo que Ele tem feito na minha vida. E eu me lembro quando eu estava com um fio para assistir, um fio para parar, o Senhor deu mais aquela chacoalhada e eu, graças a Deus, minha casa serviremos assim. Abra suas Bíblias no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. O Senhor ele tem falado desde o começo do culto que Jesus é o nosso guia. Tem falado de cura, de milagre. E o Senhor ele desde ontem já tinha me dado duas mensagens, eu não sabia qual era para ministrar. E aí o dia foi passando, e eu falei para ele, Deus, eu sei como o Senhor me livrou. Fui até a Bruna, falei para ela, falei, qual hino você vai cantar se eu te chamar para louvar? Ela falou, não, me fala o que você vai pregar. Eu falei, não, senão não saiu no contexto, né? Senão eu pedi uma prova para Deus. E ela falou o hino, eu falei, tá bom, eu já sei o que o senhor quer. Vamos embora. Parábola do filho perdido. Diz assim, Jesus continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alforrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam dele, ponham um anel no dedo e dê sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque este é meu filho que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho, que estava no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho velho se indignou e não quis entrar saindo, porém o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu ao seu pai,
Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A igreja pode se assentar. Talvez na cabeça dos irmãos esteja pensando: será que aqui hoje tem um filho perdido? Mas eu quero contar aos irmãos: um dia eu fui um desses dois filhos, mas não foi o perdido. Um dia eu fui o filho mais velho, e em casa, quando eu estava lendo, eu não tinha nem me atentado a essa parte. Ele diz que o filho mais velho servia ao Senhor há muito tempo, e eu, durante 23 anos, para mim não perder a conta, sirvo ao Senhor. Até que um dia eu falei para Deus: Deus, meu amigo já é presbítero, caiu 18 vezes, se perdeu no crack, mas sempre que ele volta, tem festa. Sempre que ele volta, ele é usado, ele é instituído. O Senhor usa ele de uma forma que eu gostaria de ser usado. Será que um dia eu vou precisar me perder dessa maneira para o Senhor, quando me achar, me usar? E aí o Senhor falou para mim: filho, vem aqui que eu vou falar com você. E me levou nessa parábola. E aí, depois de ler o texto todo, eu falei para Deus: Deus, mas eu nem me perdi. E ele falou: então continua. E aí ele falou: o filho mais velho servia há muito tempo. E aí, quando ele chegou nessa parte, ele diz assim: então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. E aí eu parei para falar assim: Deus, peguei ao meu Senhor, porque para mim eu nunca ia acessar aquilo, porque eu não tinha o primeiro amor, eu cresci lá. Eu nunca acessei aquilo, porque eu estou muito tempo na igreja, eu estou muito tempo servindo, eu me acostumei com aquilo. Para mim era só mais um culto, era só mais um louvor, era só mais uma palavra. E aí eu falei para Deus assim: Deus, ok, eu entendi. E aqui foi um dia que eu me dei conta que eu estava morto espiritualmente, mas eu estava na casa. E aí o Senhor, Ele me reviveu espiritualmente. E quando Ele me reviveu, eu falei para Ele que eu nunca mais eu quero sentir isso. Mas agora, me mostre como acessar tudo que é seu. E aí o Senhor, Ele falou: então vamos passear pela minha palavra. Eu não sei se os irmãos, eu acho que a maioria dos que tem criança já deve ter visto um desenho que chama Superbook. Tem no YouTube, passa junto com as 3 palavrinhas. Mas no desenho do Superbook, 2 irmãos e um robozinho, sempre que eles têm alguma dúvida, a Bíblia se abre na frente deles e aquele é o super livro. E eles entram na história. E quando eles entram na história, eu me sentia daquela forma. E quando eu entrei na história, o Senhor me disse assim: filho, vamos lá para o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Elias não é homem como nós, que perece nas mesmas paixões. E isso já foi pregado há um tempo atrás aqui, e naquele dia eu me lembrei disso e pensei: isso me dá uma margem muito grande diante de Deus, porque eu sempre tive uma prateleira de exposição dentro da minha cabeça com os dons que eu queria acessar. E quando eu entro, eu fecho os olhos e eu olho aquela prateleira, eu penso: Deus, alguns dons do Senhor já me entregou. E sempre eu pedi para Deus que eu queria ver as coisas espirituais, mas falar para os irmãos que tomem cuidado quando pedirem isso, porque algumas coisas assustam. E esse dom o Senhor já me deu. Eu já vi coisa que eu não queria ter visto. E aí, o próximo dom era o dom do louvor, e esse o Senhor ainda não me entregou. O terceiro dom era o dom de cura.
E quando eu pedi o dom de cura, o Senhor falou para mim: filho, esse não precisa pedir assim, não precisa ser dessa forma. E eu falei: como assim, Deus? Como não precisa ser dessa forma? E aí o Senhor diz assim: mas a todos que receberam, foram lhe dado o direito de serem feitos filhos. Amém? Se foi me dado o direito de ser filho, e eu tenho acesso à herança, a herança de Cristo era o quê? Aonde Cristo passava, ele curava. A irmã leu o texto onde ele cura o surdo. É ou não é? Se o Senhor ele me dá o direito de ser feito filho, e aonde eu for, eu tenho que anunciar ele, e a herança é minha, eu tenho acesso. E aí eu comecei a viajar na palavra e falar para Deus: Deus, me mostra, me ensina a acessar isso. E aí, quando eu estava lendo, eu estava viajando na palavra, ele me levou em Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz assim: e estes sinais seguirão aqueles que creem, e sobre os enfermos imporarão as mãos, e eles serão curados. Mas aí eu falei para Deus: Deus, então eu creio, então eu sigo, segue, então se eu pôr a mão ele vai falar, vai ser curado. Mas irmão, não é fácil assim? E aí eu falei para Deus: Deus, seguinte, vai comigo. Gideão pediu 3 provas, Josué ficou com medo. Sabe o que o Senhor respondeu para mim? Ele falou: vamos lá para Êxodo. Moisés ele vai com o povo do Egito em direção ao Mar Vermelho. E aí o povo ele para na frente do mar, o mar está fechado e na frente tem a nuvem. Atrás tem o povo do Egito. O povo olha para trás, olha para frente e fala: Moisés, vem. E aí Moisés, sem sabedoria, ele faz o quê? Ele clama ao Senhor. E o Senhor ele diz o quê? Moisés, por que clamas a mim? Eu já te dei toda a instrução que eu precisava. Mande ao povo que marche. E quando ele diz mande ao povo que marche, ele está dizendo o quê? Eu já te dei o que eu devo fazer. Só vai. Só vai. Mas tem que crer. Se crer, os sinais seguirão. E se os sinais seguirão, quem está enfermo vai ser curado. Amém. E aí nós vamos para a carta de Paulo, que ele vai dizer assim: por ele e para ele são feitas todas as coisas. E Jesus ele vai dizer assim: quem em meu nome pedir, eu farei, para que em meu nome, o nome do Pai, seja glorificado. Eu quero que os irmãos se recordem de um dia atrás, quando eu estava ministrando e o Senhor me deu uma direção para orar pela pastora. Naquele dia, a pastora ela teve uma dor amenizada, esperando o domingo. Dali, ela foi embora, tranquila, dormiu na casa da missionária Flávia. No dia seguinte, eu liguei e perguntei: como está, pastora? Ela falou: até agora está bem. Naquela tarde, a pastora teve dores mais fortes, né, Flávia? Foi para o médico. Depois do médico, eu não ouvi a pastora mais falando das pedras do rio. Se ela foi curada, eu não sei. Se ela não foi, eu não sei. Mas que ela não reclamou mais para mim, pelo menos eu não sei. Mas eu criei, ela creu, a igreja creu. E eu queria dizer para os irmãos o seguinte: no livro de João diz assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. No livro de Atos tem uma passagem que diz assim: que quando Pedro e João eles estão indo para o templo adorar, eles vão entrar por uma porta chamada Formosa, e naquela porta tinha um homem que era colocado ali todo dia.
E aquele homem todo dia pedia esmolas. Aquele homem todo dia pedia esmolas. Então quando Pedro e João ele chega perto dele, ele diz assim: vocês têm uma moeda para me dar? E Pedro responde atentamente com ousadia, como quem crê. Ele diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Pedro olha diretamente nos olhos deles e diz: levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. Mas por que ele fez isso? Porque Pedro gerava milagres? Não, porque Pedro cria em Jesus. Porque Pedro conhecia, porque Pedro tinha intimidade com aquele que ele negou 3 vezes. E quando temos acesso a essa mensagem, nós entendemos que Pedro ele negou 3 vezes, mas mesmo assim Jesus ele teve a misericórdia de falar: Pedro, me amas? Sim, Deus, sim, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Então ali Pedro, homem comum como eu e você, Pedro, homem comum como Elias. Tem uma passagem que me fugiu aonde está, mas uma passagem que diz que Elias, quando os soldados de Acabe e Jezabel foram atrás dele, ele mandava descer fogo do céu e queimou a primeira guarnição. Quando chegou a segunda guarnição, ele manda descer fogo do céu e a guarnição é queimada. A terceira guarnição fala: calma, eu estou em paz, vamos conversar. Então presta atenção, igreja. Eu quero hoje contar para os irmãos o que eu já vivi, o que eu já presenciei, o que eu paguei para ver e funcionou. Um dia eu estava no telhado de uma empresa em São Bernardo. E quando eu estava naquele lugar, eu não sei se todos os irmãos conhecem São Bernardo, mas lá é uma benção. Lá até meio-dia está sol, depois do meio-dia começa a escurecer o tempo. E eu estava em cima do telhado e eu vi, acho que uma garoa chegando. E eu falei para Deus: Deus, é hoje. Hoje eu vou ter certeza se o Senhor está comigo ou se o Senhor não está comigo. Estava sozinho, o ajudante tinha descido, não vou passar vergonha, é só eu e ele. Eu falei para Deus: Deus, em meu nome, como Elias, através da autoridade de Jesus Cristo, hoje não vai chover mais. Parece brincadeira, parece mentira, mas passou alguns minutos e o sol se abriu. Graças a Deus. Aconteceu um outro dia que eu estava em Cajamar, eu estava em cima do telhado e o ajudante falou para mim: Lucas, vai chover. E naquele dia eu não senti de Deus de fazer prova dele. E eu falei para Deus: Deus, vai chover ou não vai chover? Eu posso trabalhar ou não posso trabalhar? E naquele momento a chuva apertou. Eu já contei esse testemunho com os irmãos. Naquele momento a chuva apertou, desci. E aí o Senhor ele me usou para falar com 3 homens diferentes: um maçom, um cristão atribulado e um não conhecedor. E eu passei a entender que em nome de Jesus nós temos o poder e autoridade para decretar cura, para pedir para não chover e não chover, como Elias fez. Mas também temos que estar à disposição de Cristo para fazer o que Ele quer que nós façamos, quando Ele quer que nós façamos. Preste atenção. Existia um homem que na época de Jesus era centurião, trabalhava para Roma. E naquele momento aquele homem ele vai até Jesus e ele não diz que aceita Jesus. Ele não diz: Senhor, eu te reconheço como minha única fonte de salvação. E aquele homem ele diz assim: mas Senhor, como o Senhor, eu também sou homem de vós. Quando eu digo para o meu servo vai, ele vai. E eu mando o meu servo vir, ele vem. E eu vejo que o Senhor manda ali os seus apóstolos, eles vão. E o Senhor manda voltar, eles voltam. Então eu sei que o Senhor diante da palavra tem autoridade. E se o Senhor disser uma só palavra, o meu servo que está em casa será curado. E o Senhor Jesus ele diz assim, que aquele homem pela fé dele, o seu servo foi curado. Por quê? Porque ele entendeu que pela palavra, o nome de Jesus Cristo, do Nazareno, as coisas acontecem. E aí eu gostaria de pedir para a igreja se colocar de pé. Eu gostaria de pedir para a minha valorosa amiga cantar no hino. E eu gostaria de pedir, em
encarecidamente para todos vocês que creem, mas que creem com fé, que crê não é em mim, não é na missionária Sandra, não é no Adalberto, é em Jesus. É em Jesus que cura. É em Jesus que um dia falou para você: filho, eu te aceito. Não é aquele Jesus que você acha que você aceitou ele, mas ele te aceitou. Ele te deu o direito de ser chamado filho. E tudo que você disser em nome dele vai ser para a honra e para a glória de Deus. Então hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele disse que se você crer nele, aquele ponto da sua vida que você precisa de um milagre pode se resolver. Amém. Mas ele quer ensinar os seus filhos hoje a acessarem essa herança, a não ser um filho mal criado que acha que só quem chegou agora tem acesso. Não é quem chegou agora tem acesso, é que quem chegou agora sabe a maldade que vivia lá e sabe o milagre que vive aqui. Mas nós que estamos há muito tempo não achamos mais isso. Nós achamos que é só mais um culto, nós achamos que é só mais uma palavra, nós achamos que é só mais um louvor. Nós não cremos que o Senhor Jesus ele pode mudar a vida do nosso lar. Nós não cremos que o Senhor Jesus pode mudar a nossa saúde, que Ele pode nos abrir uma porta de emprego, que Ele pode nos mudar financeiramente. Nós não cremos mais nisso. E hoje é o dia dessa mudança. Eu estava com uma mensagem que falava de Zaqueu. E o Senhor falou: eu não quero Zaqueu, eu quero hoje mostrar aos meus filhos que eu sou Deus na vida deles. Eu quero hoje fazer algo que quando eles glorifiquem, quando eles vão testemunhar, quem olhar de fora vai falar: só Deus pode ter feito isso. Ontem a Bruna ela contou o testemunho dela. E quando ela contou o testemunho dela, ela disse assim: eu vivi há 29 anos com depressão. E eu sei o que foi isso. Porque há 16 anos estamos juntos. E eu estava um tempão já engasgado com esse testemunho que ela não contava. E eu queria usar as mensagens. Porque não é possível. Eu vi Deus entrando dentro da minha casa. Minha esposa ela não dormia no quarto. E ela dava desculpa de que o colchão era ruim. E eu fui lá na... Qual é o nome da igreja? Não era Kingstar, mas era uma empresa boa de colchão. Gastei e paguei caro no colchão. E coloquei um colchão novo no quarto. E a mulher não dormia no quarto. Ela não dormia no quarto. Às vezes eu ficava em casa sem trabalhar, porque a Bruna não podia ficar sozinha. E aí em janeiro, a pastora lembrou ela de que a festividade ia ser com ela de novo. E aí eu estava lavando louça, o Senhor falou para mim. Eu falei para o Senhor: desculpa, Senhor, foi um presente que o Senhor me deu, mas veio um defeito de fábrica. Eu preciso de uma cura dentro da minha casa. Ela me chamou, eu fui até a sala. Quando eu olhei para ela, o Senhor falou no meu ouvido: fica tranquilo que da festividade não passa. Eu fiz curso, eu fiz treinamento, eu queria mexer com a cabeça dela hipnotizando, e o Senhor falou para mim: não vai. Ela vai comigo e eu vou mudar a vida dela. Aleluia, Deus. E uma coisa que eu sempre orei, que era para poder dizer que, como Josué dizia, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu não posso servir ao Senhor e os dons dele não me seguir. Paulo disse que nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Mas eu quero contar um segredo para os irmãos. Às vezes os irmãos acham que eu sou sábio, eu sei muito. E é só dar um Google e você fica sabendo das coisas. É muito fácil. Hoje na escola dominical eu falei para os irmãos de uma profecia de Ezequiel 47. Eu falei para os irmãos: mas se pesquisar no Google está lá, irmãos. Hoje a sabedoria é muito fácil, mas a graça tem que viver. Porque os sinais seguirão aqueles que creem. E hoje o Senhor falou para mim assim: filho, vai ser essa palavra. E se os irmãos virem aqui, ó, tá meus post-it aqui, ó. Eu até marquei de marca-texto os números, porque tá fora de ordem. O Senhor me dá uma palavra aqui, a outra aqui, a outra ali, a outra aqui. Eu falei para a Bruna, falei: Bruna, é uma loucura isso. Porque o que a gente ouve parece que a gente está maluco. E o Senhor ele vai ligando os pontos, ele vai mostrando. Ele fala: Deus, filho, pode ir, porque Elias era homem como você. Pode ir, porque Pedro passou lá e mandou levantar e levantou. Pode ir, vai, confia.
Por que clamas a mim? Mande ao povo que marche. E aí quando ele diz mande ao povo que marche, a nuvem sai da frente deles, que guiava eles, e vai para trás. Por quê? Porque ele garante minha retaguarda. Porque quando isso acontece, sabe o que acontece, igreja? O inimigo ele vai acusar e vai falar: mas você era uma tribunal, falava um monte de palavrão, você era maluquinho. E aí o Senhor ele vai dizer assim, que quando a nuvem ela passa para trás, as suas costas, a sua retaguarda ele garante. Mas marcha, manda marcha e crê, mas crê de verdade. E hoje eu gostaria de pedir para a igreja fechar seus olhos e só se lembrar daquilo que é impossível para todo mundo, para qualquer um. Feche os olhos e se lembre daquilo que só Deus pode resolver. Eu estava aqui orando e eu vim falando para Deus: Deus, o que der de errado hoje é culpa minha, mas o que der de certo é culpa sua. Declare a Ele hoje, Senhor, o Senhor me fez filho, o Senhor me deu acesso a uma herança que gera milagres. Aonde eu passar eu quero curar em Teu nome, aonde eu passar eu quero orar em Teu nome, aonde eu passar, Deus, eu quero testemunhar que eu fui curado de algo que o médico não podia, de algo que o médico não pode fazer, o médico não pode acessar. Eu não vou puxar para fora e o médico falar: não sei o que aconteceu aí, e eu poder dizer: eu sei, porque quem não sabe a parte que estava acontecendo, só Deus sabe a parte que você precisa. E hoje Ele te dá acesso para dizer assim: em nome de Jesus, minha mente hoje vai mudar, em nome de Jesus a minha saúde hoje vai restaurar, em nome de Jesus hoje as minhas contas vão receber uma direção, o Senhor vai abrir as portas. A palavra de Deus vai nos dizer que contra os filhos de Deus as portas do inferno não prevalecerão. Aonde você impôs suas mãos, os demônios têm que sair. Coloque tudo na direção de Deus, coloque tudo em mãos de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que ninguém dava nada, aquele que entrou na cidade montado no jumentinho. E quando alguém olhar para você, você vai poder dizer: para a honra e para a glória de Deus, Deus fez isso na minha vida, Deus mudou meu quadro, Deus mudou meu cativeiro, Deus derramou a graça dele na minha vida, Deus fez aquilo que ninguém podia fazer. Se derrame na presença de Deus hoje. O Pai manda te dizer, filho, você tem acesso a tudo aquilo que é meu, é só chamar em meu nome. Você nunca recebeu hoje porque não pedir em meu nome. Se pedires em meu nome, certamente eu te farei, para que se alegre a felicidade do meu coração, para que o nome do Pai seja glorificado. Declare em nome de Jesus Cristo: Ele veio, Ele viveu, Ele foi, mas Ele está vivo em nós. Ele te deu acesso a isso. Declare em nome de Jesus Cristo que esse quadro vai mudar, que a graça vai andar do seu lado todos os dias da sua vida. Declare o nome dele, igreja. Dê honra e glória a Ele. Romanos 8:28 vai nos dizer que toda honra e toda glória
Ore sempre em nome de Jesus Cristo, igreja. Declare sempre em nome de Jesus Cristo. O conhecimento hoje é muito fácil. Na época de Paulo era muito difícil acessar o conhecimento. Na nossa era é muito fácil. Acessar o conhecimento está na palma da nossa mão. Eu costumo dizer que o meu lugar secreto é o chuveiro e a pia. Porque sempre que eu estou tomando banho, eu estou lavando louça, o celular não está na minha mão. O celular ele tira a nossa, ele causa distração na nossa vida. O acesso à informação causa distração na nossa vida. Mas o nome de Jesus ele gera milagres. Ouse dizer isso, que a sua doença vai ser curada em nome de Jesus Cristo. Diversos testemunhos. Os irmãos podem pedir testemunho em qualquer área. Qualquer área, pode pedir. Se for verificado na glória de Deus, eu conto. Se não for, eu não vou contar não. Mas a gente tem testemunho no casamento. A gente tem testemunho de saúde. A gente tem testemunho de acidente. Mas é tudo na caminhada com Cristo. É tudo andando com Cristo. Uma vez, por desobediência, meu casamento quase acabou. Por desobediência, meu casamento quase acabou. O Senhor ele falou para mim, não vai, eu fui. E quando eu fui, eu fiquei sem receber, fiquei sem emprego. A minha valorosa hoje é valorosa, hoje é um diamante, mas já foi um carvão. Antes de ser lapidada, um dia ela falou para mim, se você não pagar as contas, eu vou embora. Não aguento mais. E aí o Senhor, um chefe meu, me chamou no Skype e falou, como estão as coisas aí? Eu falei, para ser bem sincero, está péssimo. Foi a pior decisão de ter saído da sua empresa. Ele falou, então larga tudo e volta para cá. E aí o Senhor naquele dia me deu uma remissão que eu entendi o que eu tinha feito, e Ele me chamou de volta e falou, o emprego é seu de novo. Restituiu o meu salário, restituiu o meu casamento. E a partir daí, nunca mais o financeiro foi um problema na nossa casa. Só que naquele momento, nós não tínhamos ovo para comer, por uma desobediência. E uma falta de sabedoria quase custou o meu lar. Por falta de sabedoria, os nossos filhos quase foram mal criados. E aí o Senhor ele foi dando direção, foi dando discernimento. E hoje a nossa casa o dia inteiro é louvor. E eles cantam todos os hinos com a mãe deles. Comigo não é porque vocês não entenderam que o dom não é meu ainda, né? Então eles cantam o dia inteiro com a mãe deles. Mas foi a partir do momento que eu disse para Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa tem doutrina. Já quando o Alberto já foi lá, e aí todos os pontos, até no ponto de chegar em casa e falar assim, ele falou, irmão, posso ir no banheiro? Eu falei, pode, mas tira a bola para antes. Tem regra para tudo. Nossa, que besteira, só que os irmãos têm um exemplo. Foi isso mesmo que aconteceu, foi, Alberto? Mas tira a bola para antes, não vai entrar em casa de volta não. E em casa entra tudo. Mas meu pai, por exemplo, vai assistir depois, porque todos os vídeos ele assiste. Ele não entra em casa, porque em casa ele não pode beber. Quando os meus filhos entram na casa dele, ele deixa a cerveja de lado. Isso é respeito da graça de Deus. Isso é honra, porque nós decidimos se posicionar. E aí, quando eu estava meditando na palavra, eu estava mediando entre Zaqueu e entre o filho da casa. E o Senhor me fez viver, me lembrar de tudo que eu já passei diante da presença dele. Todas as vezes que eu estava desconectado no som, trabalhando para cá e para lá, com um hino de louvor, e eu mesmo espiritualmente não acessava nada do que Deus podia gerar na minha vida, a ponto de eu invejar um cracudo. Hoje esse cracudo, graças a Deus, virou evangelista, é meu amigo pessoal. Eu saí da escola dominical, nós estávamos numa discussão de assunto, eu mandei mensagem para ele, levava me ajuda. Estudamos teologia juntos, partilhamos assuntos. E hoje eu posso dizer que ele é um exemplo para mim, e ele sabe disso. E eu sempre digo para ele assim, eu já invejei o seu pecado. E ele falou para mim, como o Adalberto falou de manhã, não pensa nisso não pensa assim não.
em cair para acessar. Porque é dolorido, né, Adalberto? É dolorido. Ele conta para mim todas as vezes que ele ficou na Cracolândia, todas as vezes que ele ficou naqueles hotéis perdidos no centro da cidade. E eu, incrédulo, porque eu vivia dentro da casa do Senhor, e eu não cria, eu não acessava aquilo que o Senhor me deu por herança. Eu não acessava os milagres que o Senhor podia me dar. O que eu achava que era dom, não era dom, era posicionamento. Era eu querer orar em nome do Senhor Jesus Cristo e o demônio sair. Era eu orar e o enfermo ser curado. Era posicionamento. Se tivesse para ter um tema dessa palavra hoje, é posicione-se, igreja. Posicione-se, noiva de Cristo. Mas posicione-se em nome dele. Eu não sei se todos os irmãos já ouviram um louvor que diz assim: o Coliseu não matou a igreja, os leões não mataram a igreja. Já ouviram esse louvor? Todas as perseguições de quem estava do lado de Cristo não prevaleceram. Vai ter perseguição, vai. Mas quando tiver perseguição, quando tiver doença, quando tiver problema, declara em nome de Jesus. Mira o alvo. Mira o alvo. Porque quando a gente mira na presença de Deus, quando a gente se posiciona e fala, eu não vou arredar o pé daqui porque Jesus vai comigo, o que acontece? A nuvem sai, guia e vai para trás para proteção. O Egito nunca mais voltou a ter a guarnição que eles tiveram depois daquele dia. A Babilônia nunca mais voltou a ser a mesma depois que Daniel saiu da cova dos leões. Roma nunca mais voltou a ser o mesmo depois que Cristo saiu daquela cova. Nunca mais, nunca mais. Mas é questão de posicionamento, igreja. Declara em nome de Jesus que vai ter mudança na sua casa, vai ter mudança na sua saúde, vai ter mudança em todas as áreas que vocês precisarem. Quando a gente olha e vê um gigante, nós temos que lembrar que o gigante apanhou para Davi, porque Davi se posicionou com Deus. Todo gigante que se levantou caiu para Jesus. Todos. E o poder de Jesus, ele é tão grande, tão forte, que quando Jesus declara, ele tem que enfatizar. Por quê? Porque quando Jesus ele fala para os homens, tirem a pedra, e eles dizem assim, Lázaro, ele diz assim, Lázaro vem para fora, a gente entende que ele enfatiza o nome de Lázaro, porque se ele diz ressuscita, todo morto que estava lá ia sair, porque o poder dele é muito grande, igreja, e a gente não acessa isso. Meu tempo já foi, mas acessem o poder do nome de Jesus. Declarem tudo em nome de Jesus Cristo, e tudo se resolverá, tudo fará, tudo acontecerá. Olhem para Deus e falem, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje, a partir de hoje vai ter uma mudança na minha vida. E não se esqueça de ser grato quando a mudança acontecer e testemunhar o milagre, a cura e a mudança, o nome de Deus ser glorificado. Se você não testemunhar, existe uma possibilidade muito grande de nada acontecer, porque o nome de Jesus ele tem o poder, mas a palavra vai ser bem clara quando ele vai dizer assim: se você em meu nome pedir para que o nome do Pai seja glorificado, eu farei. E o nome do Pai precisa ser glorificado o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Eu agradeço a oportunidade e as palavras do Senhor.